presa essa semana, né? Essa problematização de um tema para o quadro técnico, que geralmente eu não faço isso. Problematização para o quadro técnico. Mas eu achei esse tema tão pertinente, é um tema tão necessário e tão atual, né? Eu me lembrei do seguinte, no ano passado, gente, a gente já tá no mês de julho, né? Então é ano passado mesmo. Os noticiários ocuparam, assim, umas boas semanas, tá? Foram noticiados tratados de paz feitos pela Coreia, lógico, Coreia do Norte, e pelo Trump, né? Estão lembrados disso, sobre esses tratados de paz? Na verdade, foram bem tratados de paz, né? Acordos diplomáticos, vamos dizer assim. Mas aí eu fiquei lembrando disso e esse tema foi baseado nesse noticiário aí. Geralmente eu vejo retrospectivas, essa é uma dica para vocês, viu? Se você não gosta de assistir retrospectivas, você pode fazer uma leitura. É bem pertinente, porque você ganha assim um leque de possibilidades muito maior a respeito de notícias que são de senso comum. Todo mundo sabe. E notícias de senso comum você pode usar como repertório sociocultural no teu texto. Então, qual foi o motivador? Foi justamente esse conflito aí e que preocupou o mundo inteiro, porque a gente não tem a menor condição de ter uma guerra. Sinceramente. Porque se na Segunda Guerra as consequências foram devastadoras, imagina agora. Se a gente tem um panorama de guerra, todo mundo tem poderio bélico, né? O Brasil, inclusive, está fazendo muito para garantir o seu lugar ao sol e defender a sua própria pátria. Começar pela Marinha, né? E a gente já vai falar sobre isso aqui mais adiante. Mas fala pra mim, alguém fez esse tema aí? Ou alguém tem a pretensão de fazer esse tema essa semana? Sobre os tratados de paz? É um tema que versa não apenas sobre questões da Marinha, mas sobre o militarismo mesmo, tá? Muito pertinente, porque a tua banca gosta desse negócio. De vez em quando não traz um tema que é pertinente apenas para a Marinha, mas um tema que fala sobre questões do militarismo mesmo. Isso aqui, na verdade, esse tema, na verdade, é importante não só para as Forças Armadas, mas para toda a sociedade, né? Indo mais a fundo ainda, é importante para o mundo inteiro. Que cada dia mais os conflitos sejam resolvidos de forma amistosa e diplomática, tá? Eu me lembro também que esse ano, eu acho que foi esse ano, tá? Se você não tiver uma informação a respeito da data, mais precisamente, do mês, alguma coisa assim, você coloca recentemente, tá? Recentemente. A não ser que o fato tenha acontecido há 2 anos, 3 anos, aí não rola, né? Mas recentemente é que tá fresquinho agora. Me lembro de um acordo de paz assinado entre o Talibã e o Trump. Isso foi notícia também, mas não durou muito tempo não, viu? Não tem como os Estados Unidos fazendo acordo de paz com terrorista, grupo terrorista, né? Mas até que seria bem interessante se esse tratado de paz fosse cumprido. Agora, pensando a respeito desse tema aqui, o que eu poderia propor acerca de introdução? Primeiro, de praxe, né, gente? Eu acho que é o caminho mais fácil para muita gente. Pegar o viés da definição, fazer uma definição, acordo de tratados de paz, tá? Acordos de paz, o que significa e para que serve. A definição não necessariamente precisa abordar apenas o que é, mas ela pode falar sobre qual é a intenção, qual é a finalidade. Então, começar um texto falando sobre a finalidade de um acordo de paz, eu acho bem pertinente. E é fácil. Na verdade, qual é o desafio da gente começar um texto com uma definição? O desafio de definir é manter o vocabulário formal. Tem alguém mandando coração para mim. Eu não sei quem é, mas olha, para você também, fofos. Então, o desafio, na verdade, de fazer uma definição é manter um vocabulário formal. Porque quando a gente define, a gente está falando sobre o nosso ponto de vista a respeito de um tema. E veja, na maioria das vezes eu marco isso no material do meu aluno como trecho informal, vocabulário informal, e aí precisa ser reformulado. Então a definição tem esse caminho perigoso aí, mas
é um bom viés e é tranquilo na maioria dos temas. Você pega a palavra-chave daquele tema, daquele título, né? No caso da Marinha do Brasil, o título e o tema, Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Então você pega a palavra-chave e faz a definição da palavra-chave, depois o link e o tema, só alegria, temos uma introdução redondinha, beleza? Mas você pode começar com uma notícia. Óbvio, eu gosto de guardar a notícia para o repertório sociocultural, acho mais interessante, acho que legitima bem. Então, olha só, eu optei por começar por um viés histórico, porque eu amo, né? Eu sou dessas. O viés histórico é muito interessante. Tem alguém falando comigo? É Matheus. Oi, Matheus, pode falar. Pode falar, eu já leio aqui teu comentário. Deixa aí que eu já leio, beleza? Então, olha só, eu pegaria um viés histórico e, gente, como não citar a Segunda Guerra? Fala pra mim, não tem como não citar a Segunda Guerra, né? É a última referência pra gente de grande guerra. Eu falo pra gente, eu tô falando no contexto mundial, né? Porque a gente sabe que existem guerras rolando atualmente, infelizmente. Atualmente / infelizmente. Então não tem como não falar da Segunda Guerra Mundial, né? E olha só o viés que eu peguei. Veja que é bem genérico, tá? Ao mesmo tempo que o viés histórico é genérico, né, de igual modo eu não posso ser muito genérica. Eu não posso pecar pela falta, mas eu também não posso pecar pelo excesso. Estão entendendo? E olha só o que eu escrevi acerca da introdução histórica. Interesses políticos e divergências ideológicas representam, de certa forma, o estopim para o maior conflito do século XX, a Segunda Guerra Mundial. Então, essa é a minha introdução. Aí você vai falar assim, mas professora, só isso, é óbvio. Agora eu vou fazer o link, e eu não dissertei ainda sobre esse texto, mas vou dissertar, porque a professora faz o dever de casa também. Mas o link versaria sobre a atualidade, né? Eu acho que eu pegaria o seguinte argumento, dizendo que atualmente as consequências de uma guerra seriam ainda mais devastadoras em decorrência do poderio bélico das nações, né? Tá todo mundo preparado para uma guerra, quer dizer, teoricamente preparado para uma guerra, vamos dizer assim. Deixa eu ver o que o Matheus está falando. Professora, posso começar falando sobre a formação da ONU? Isso, pode! Isso aí da formação da ONU eu vou citar como repertório sociocultural, pertinente demais. Mas você pode falar sobre a formação da ONU, sim, tá? E a importância dela, na verdade. Poderia ser uma definição, né, Matheus? Aí você não pegaria uma palavra-chave do tema, você faria uma definição, de repente, falaria sobre a importância histórica da criação da ONU nessa época de Segunda Guerra, pós-Segunda Guerra, né? Muito interessante. E um link que situasse a ONU dentro do tema, né? Nessa perspectiva dos tratados de paz, que é uma das prerrogativas aí dessa organização. E fiz mais ou menos por aí, puxando da Segunda Guerra mesmo. Ah, sim, perfeito. Não tem erro, né? Deixa nada, essa questão da ONU foi bem pertinente. Amo pegar referências históricas. Eu também, gente, quem sabe história sabe tudo. Eu tenho alunos que já estudaram para a SpaceX e acabaram não levando adiante esse sonho. Uma aluna nova, inclusive, chegou essa semana para mim. Não levou adiante esse sonho por causa da questão da idade, né? E aí, para a prova da SpaceX, a gente estuda história e geografia. Gente, quem estuda história e geografia tem repertório sociocultural para tudo que é tema. Porque o que é a história? Nada mais, nada menos do que... O que é a contemporaneidade? Desculpa. É o reflexo histórico, né? A gente carrega um legado para sempre, amém. Mais ou menos assim. Então, se você souber fazer um bom link, repertório histórico para quem tem um bom domínio, olha, não precisa ser tão bom assim, gente. Precisa ser razoável. A tua habilidade tem que ser mais na dissertação do que na história. Eu vou repetir a minha introdução, você vai ver que não é grande coisa, tá? Interesses políticos e divergências ideológicas representam, de certa forma, o estopim para o maior conflito do século XX, a Segunda Guerra Mundial. E eu já disse que o link eu traria falando sobre
as consequências de uma guerra com proporções mundiais e globais, agora na contemporaneidade. De proporções gigantescas em decorrência do poderio bélico. Né? Tem uma gente querendo falar comigo, eu tenho muita dificuldade com a história. Ô Douglas, deixa eu te falar um negócio. Tem um parceiro meu aqui, inclusive está trabalhando junto comigo, nós estamos trabalhando junto. Eu comigo, quer dizer, ele comigo e eu com ele, né? Tanto faz a ordem. Num projeto de curso para a ESA. Estamos juntos aí nessa empreitada. É o Pedro do SOS História. O Pedro faz vídeos, é uma dica para geral, tá? Até para quem não tem dificuldade na história. Mas é que o Pedro faz vídeos e coloca no Instagram bem sucintos a respeito de matérias. Ele é professor de história, óbvio, imagina, ele fala muito melhor que eu, sem sombra de dúvidas. Só que o conteúdo é muito objetivo. E aí, se você quiser um aprofundamento, você parte para o canal dele no YouTube. Ele tem canal no YouTube também. Mas o conteúdo que ele posta aqui no Instagram já é suficiente para quem precisa fazer uma alusão histórica, que é o nosso caso. A gente precisa fazer uma alusão histórica, você não precisa contar tudo a respeito da Segunda Guerra Mundial. Entendeu? Então, o canal SOS História é parceiro aqui do Estratagema e só alegria, gente. Tem muito a contribuir. A Lívia tá falando assim não consigo gravar. Anota, é isso? Anota, tem que anotar, faz o teu acervo de repertório sociocultural, que serve, por exemplo, para temas que versem sobre saúde, urbanização, sabe? Anota e toda vez que você for fazer uma redação, 10 minutos antes, dá uma olhada, porque semanalmente isso ajuda a fixar o conteúdo, tá? A Lívia tá falando comigo. Tem um livro de história naval. Ah, Lívia! A minha best. Vamos lá, chuchuzinho. Que a Marinha disponibiliza para o concurso do RM2, que é excelente. Olha só, dica da bióloga. Minha colega de trabalho, bióloga. Tá falando aí, um livro de história naval, e se a gente precisa de vocabulário bem específico para a redação do quadro técnico, né? Porque às vezes a gente, na hora de fazer a redação, fica com uma dificuldade aí de vocabulário. Tem duas alunas minhas, Lívia e Ângela. Ângela fez RM2, com certeza. São duas mesmo, eu não tô maluca. Duas alunas minhas, Lívia e Ângela, que fizeram prova do RM2 e veja, esse material de estudo faz uma diferença absurda. Eu não sabia que era gratuito, que a Marinha disponibilizar, porque elas têm uma facilidade para argumentar e trocar sinônimos, enquanto a gente fica a Marinha, né? A professora não, porque a professora já é sagaz nos sinônimos, né? Mas a maioria tem muita dificuldade, esse material do RM2 para pegar sinônimos. Marinha, Esquadra Armada, Força Naval e por aí vai. Tá? Para muitas outras palavras. É um material excelente. E até para a história naval, né? Fala das contribuições da Marinha historicamente. Se você quiser pegar um viés histórico falando sobre as contribuições da Marinha, certamente esse material tem isso, tá? Deixa eu ver quem tá falando mais comigo. Eu vi o Instagram dele. Peguei essa dica no seu. Isso aí, porque ele é parceiro daqui. A Ângela tá aqui. Oi, meu chuchuzinho. Olha ela aí. Ela é Zé... Não, deixa eu ficar quieta. Ângela, minha nerd linda. No caso de alusão, sendo o tema de recorte nacional, pode-se fazer menção a momentos históricos mundiais. Olha, você pode... Mas você não pode deixar de falar do contexto brasileiro, porque o teu tema é tipo o Enem, gente. O tema é sempre pensado, de fato, nesse recorte nacional. Então, a partir daí, se você fala de um viés de outro país, você precisa obrigatoriamente trazer o nome Brasil. Tá? Não adianta só falar país, nação. Brasil tem que encaixar na tua dissertação, porque aí eles vão entender que você entendeu que a proposta, compreendeu que a proposta versa sobre o panorama brasileiro, a conjuntura brasileira, tá? Então pode, mas olha só, se você tiver a história do Brasil, tem mais a ver, né? Porque a gente vai falar de militarismo dentro do contexto brasileiro, mas pode sim. Se você falar de Segunda Guerra, você pode falar até da contribuição do Brasil, tá? Tem gente falando comigo. Ah, é a Ângela, meu chuchuzinho.
Excelente livro, é do Bittencourt, não conheço esse livro, para elas que fizeram prova, então tá na ponta da língua, né? Boa noite, onde encontro essa apostila? Ah, gente, dá a dica aí, a Ângela acabou de falar o nome, deve estar no site da Marinha para baixar, né, gente? Já li este livro, ele fala muito sobre o papel da Marinha nas principais guerras brasileiras, muito bom, olha aí gente, pegar um viés, olha aí, no edital do RM2 tem o link, show de bola, muito obrigada, tá Ângela? Ô Luísa, se quiser pegar então um viés histórico, né, sobre as contribuições da Marinha, pensa num livro maravilhoso. E o canal do colega do SOS História, o Pedro, pode contribuir significativamente também. Então, olha só, vamos caminhar um pouquinho? Saindo dessa questão da introdução, eu achei esse tema muito fácil e ao mesmo tempo muito óbvio. Porque qual a importância de acordos de paz, de tratados de paz? Eu sinceramente, eu não sei se é porque eu não sentei e fiquei um tempão, fiz um brainstorm, isso ajuda, né, consideravelmente. Eu não consegui sair do que é óbvio, do que é lógico, e aí vocês me ajudem nesse sentido, tá? Eu coloquei alguns argumentos para minha tese. A minha tese, quando pega esse viés, assim, quando pega o eixo temático, a relevância de alguma coisa, pô, a tese é muito fácil, porque a tua tese vai versar sobre a relevância. Assim, os acordos de paz são relevantes para alguma coisa, ou são relevantes por um motivo X, um motivo Y. A tese é só isso. E você, malandramente, o que você vai fazer? Você vai enxertar, você não vai deixar essa tese magrinha, tadinha, né? Não vai fazer isso. Dá uma enxertada, assim. Os acordos de paz são relevantes para todas as nações. E aí, se você não falou do poder bélico, você pode citar, das nações, você pode citar aí, assim, em decorrência do poder bélico, guerras no contexto atual trariam consequências devastadoras. Por isso, nesse sentido, os acordos de paz são relevantes para promover isso e promover aquilo. Tá? Então você vai dando uma enxertada nessa tese, não vai deixar a tese magrinha. Os acordos de paz são importantes para X e Y, pelo amor de Deus, né? Porque os argumentos já são óbvios, aí a tese vai ficar óbvia, não vai dar muito certo. Olha só, eu separei o seguinte, olha que óbvio, é muito óbvio, gente, acordo de paz, para quê? Para resolução de conflitos, e aí eu poderia dizer, para resolução de conflitos de maneira diplomática, e uma consequência que leva a outra, que é evitar a guerra. É óbvio demais, né, gente? Então, a resolução de conflitos de forma diplomática e, consequentemente, evitar a guerra, evitar conflitos bélicos, tá? Então, eu acho que eu pegaria esse viés aí, beleza? Mas eu separei mais um argumento acerca da importância dos acordos de paz, que é o fortalecimento das relações diplomáticas. Porque os países, quando fazem acordos, eles não necessariamente, não sei se necessariamente é a palavra, eles não estão apenas firmando acordos de paz, mas eles estão fomentando esse tipo de resolução de conflito, já que não tem a menor condição de haver uma guerra, porque as consequências seriam devastadoras e irreparáveis para todo mundo. A última guerra que a gente teve envolveu o mundo inteiro, porque todo mundo é amigo de todo mundo, né? Sabe assim, vou apoiar meu amigo na guerra, mais ou menos isso. Então vai sobrar para tudo que é nação. Basicamente isso. Então, se você quiser pegar um viés menos óbvio, você poderia falar dos acordos de paz sendo importantes para o fortalecimento de relações diplomáticas. E aí, no discorrer do seu texto, você falaria que esse tipo de tratado serve de exemplo para muitas nações, que pode fomentar a paz. Mas veja, a gente não consegue sair do óbvio, porque o acordo de paz, se a gente pensar na função dele, acho que única, precípua, como dizem, mas acho que única mesmo, é promover a paz. Então a gente tem que fazer um desdobramento aí, né? Porque tanto a resolução de conflitos, como evitar a guerra, como fortalecimento de relações diplomáticas, todos eles convergem no seguinte: evitar a guerra e promover a paz. Promover a paz.
tá? Que é o maior objetivo dos acordos de paz, beleza? Mas, olha o que eu pensei aqui, gente. Eu poderia trazer uma tese um pouco diferente, em que os meus argumentos seriam ainda mais genéricos. Quer ver? Eu poderia trazer uma tese dizendo que os acordos de paz são importantes nos âmbitos coletivos, nos âmbitos coletivo e individual. Aí você fica com um ponto de interrogação na cabeça e eu vou te explicar o porquê. Na coletividade, o parágrafo que fala sobre a importância do acordo de paz para a coletividade, eu falaria aí sobre os conflitos bélicos de grande magnitude, as consequências devastadoras e tal. E traria implicações nesse sentido. Então, o acordo de paz é um tratado interessante para todos os países. E quando eu sugiro usar na tese de que o acordo de paz é importante, consequentemente, para a individualidade, eu falo das consequências devastadoras aí não para nações, mas para indivíduos, para famílias. E aí o meu parágrafo versaria mais ou menos sobre isso, que embora os militares estejam adestrados, a Marinha adora esse termo, né? Adestrados e prontos para o combate, os efeitos devastadores, os efeitos da guerra atingem de maneira irreparável as famílias e os militares, né? Que embora preparados, tem gente que não volta para casa, né? Então entenderam como que eu posso fazer uma tese um pouquinho diferente, escondendo mais uma carta na manga? Se você quiser ser menos explícito ainda na tua tese, você pode pegar esse viés, âmbito coletivo e âmbito individual. Ficou claro isso, gente? Me deem um feedback aí, por favor. Pois é, falar sobre o trauma pós-guerra, né? Porque, eu bem conheci um neurótico de guerra. Eu vou falar um negócio pra vocês, era neurótico mesmo. Era fora da caixa, o pobrezinho. Já era bem idosinho, sabe? Ele colocava o rádio pra tocar, era rádio mesmo, rádio AM. Eu não sei se isso de alguma maneira lembrava as transmissões a rádio lá na guerra, né? Quando ele tava nas trincheiras e tal. Mas ele colocava o rádio no AM e ficava abaixa. Ele ficava meio que simulando mesmo que um momento de batalha e tal. Então ele tinha momentos em que ele estava super normal, sentado no sofá assistindo um noticiário. Tinha momentos que ele sentia a necessidade, ligava a TV, ligava o rádio e ele ficava num universo paralelo do trauma pós-guerra, né? E aí a esposa convivendo com isso, no amor e na dor, né? A esposa convivendo com isso, mas quem voltou para casa, né? Um homem completamente devastado pelos traumas. Perdeu amigos, sobreviveu, acho que a palavra é essa, é sobrevida mesmo. Que uma pessoa que põe a cabeça no travesseiro e acorda com um pesadelo a respeito de guerra e liga o rádio AM e fica simulando um ambiente de guerra, gente, é sobrevida, sabe? Então poderíamos falar, né, dos efeitos individuais, não apenas coletivos. Eu me lembrei de um filme maravilhoso do Sniper, eu acho que é Sniper americano o nome do filme. Gente, como eu gosto desse filme. O cara ficou viciado isso acho que no Afeganistão, tá? Na guerra do Afeganistão. Uma guerra recente. Eu vou citar de repertório sociocultural, inclusive. Esse filme versa sobre um cara que era um atirador de elite. Eu não sei o nome desse ator. Na verdade eu sei, mas eu esqueci. Eu não sou muito boa em decorar, não, porque eu não sei nem o que eu almocei hoje, quanto mais o nome dele, né? Graças a Deus eu sei o meu nome. A vibe é essa. Então, eu me lembrei desse filme aí. Aí eu sempre digo pra vocês que na pior das hipóteses você vai citar um filme. Mas citar um filme não é tão pior das hipóteses, tá? É que se você tiver um repertório melhor, como um histórico, vamos colocar na balança aí, um histórico e um filme, por exemplo, a obra cinematográfica tem menos peso, tá? Mas isso tudo depende da maneira como você coloca no papel. Se você fala assim, gente, tem um lazarento do mosquito aqui, eu não tô aguentando, vocês estão vendo que toda hora eu fico correndo o olho aqui? Ai, meu Deus, eu tenho pavor. Me desconcentra totalmente. Mas tudo depende da maneira como você põe no papel.
Se você chama de filme, Sniper Americano, já tem um peso. Mas se você fala da obra cinematográfica, o Sniper Americano, gente, olha só a escolha vocabular, como faz toda a diferença. Aí a balança tá assim, né? Repertório histórico, não, pera, histórico e filme, cinema. Aí você vai elevando o vocabulário do tal do filme, promove o filme e a obra cinematográfica. Aí você vai equilibrando a balança. Então, na hora de você citar um filme, por exemplo, a escolha vocabular é fundamental, viu? Pra não parecer um negócio assim, mais informal do que já é. Porque é filme, né, gente? Por mais que a gente chame de obra cinematográfica, é um filme. E filme é cultura, viu? Por isso que filme é repertório sociocultural. Mas eu lembrei desse filme, que eu tô tentando falar 30 minutos até o mosquito me interrompeu. Ele ficou viciado em matar pessoas, né? Ele era atirador de elite, óbvio. E é um filme baseado em fatos reais, se você poderia citar, viu, gente? Não querendo fazer propaganda na Netflix, mas eu acho que foi lá que eu assisti. Serve como repertório sociocultural, sim, viu? Super serve. Você poderia falar dos efeitos devastadores pós-guerra. Ele ficou traumatizado nisso. Na verdade, o exército queria aposentar, falou, meu Deus, vai para casa descansar. E ele queria mais, ele queria mais. Ele se acostumou a ser importante e tal. E o casamento dele, na verdade, foi um fracasso, né? Porque ele vivia na guerra, era a prioridade, era o amor da vida dele, era a guerra, na verdade. E depois isso afeta as relações familiares, ele tinha pesadelos, então ele viveu um período ruim aí pós-guerra, um período traumático, tá? Tem gente falando comigo, mas eu lembrei desse filme, é um filme maneiro pra vocês assistirem, gente. Sabe aquele momento assim, domingo à tarde, você tá no seu horário de lazer? A Gabi tá falando comigo. Pois é, a gente tá falando muito de meio ambiente ultimamente, né? Tá super na moda falar de meio ambiente. Graças a Deus chegou essa moda, porque é importante falar das consequências para o meio ambiente. Sofre todo mundo, gente. São consequências devastadoras em vários segmentos da sociedade. Muito bem falar do meio ambiente. Eu não tinha pensado nesse viés, Gabi. Muito bom. Tem uma música do Engenheiros do Havaí. Música serve também, viu? Que faz uma crítica à perda de vida de um jovem por conta da guerra. Pode citar. Aí você não vai falar música, você pode falar produção musical, viu como que a escolha vocabular interfere significativamente? Você promove a tal da música, uma produção musical. Olha que maneiro. Pode falar, lógico que pode. É perigoso fazer como exemplo? Não, não é perigoso. Eu acho que se você coloca como um repertório sociocultural no meio do texto, no desenvolvimento, talvez fique fraco. Talvez, vai depender da música, que eu não conheço a música, se é pertinente ou não. Mas, de repente, numa introdução, né, falar sobre uma produção musical brasileira que faz uma crítica à guerra, né, a uma vida que se vai. Uma já é muito, imagina as milhares que são dizimadas, sabe? Matheus tá falando comigo, professora, nesse filme não. Ele morreu como um soldado traumatizado pós-guerra. Não, eu sei, ele não morreu na guerra, ele não morreu na guerra. Ele morreu depois, ele foi... eu não vou dar spoiler, não. A gente tá dando spoiler, Matheus, o pessoal vai assistir o vídeo, vai assistir o filme. Mas é verdade, ele não morreu em decorrência da guerra. Ele morreu por outro motivo, mas ele vivia conflitos, né, internos, né? Ficou completamente perturbado por causa desse trauma pós-guerra, tá? Esse que a senhora falou é o Guerra ao Terror, que versa sobre isso. Não é não, é do Sniper, eu tenho certeza. Ele era um atirador de elite. Bom, eu não tenho certeza nenhuma, gente, deixa pra lá. O Guerra ao Terror eu já assisti também, então pode ser, Matheus. Depois vocês têm dever de casa, viu? Viu a sinopse do filme, se é o Sniper Americano ou se é o Guerra ao Terror, o filme que eu tô falando, do atirador de elite que ficou viciado. Mas é baseado em fatos reais, eu achei de verdade que ele tem uma pessoa específica, sabe? Ah, sim, perfeito! A gente poderia falar de maneira legítima, né? Hiroshima e Nagasaki é um bom exemplo sobre o impacto ambiental. É verdade, né? Impacto ambiental e a quantidade de pessoas também, né? Olha só, as possibilidades são bem amplas.
falar do meio ambiente e trazer um exemplo real sobre a devastação da guerra, como a Gabi sugeriu pra gente. Olha só o que eu separei de repertório sociocultural pra gente, gente. Deixa eu chegar mais perto, toda hora eu fico vindo pra perto da tela, eu já chego pra perto, né? Eu separei o seguinte, olha só. A novela, é novela que acabou, graças a Deus, mas que a gente morreu de medo, a gente morreu. Bem recentemente, do Trump com a Coreia do Norte, falei para vocês sobre isso agora há pouco, né? E graças a Deus houve um tratado de paz e parece que as coisas melhoraram, né? Parece. E de repente tudo muda e a gente volta a ficar com medo. E não necessariamente atrelado aos Estados Unidos, mas impressionante, tem sempre a ver com eles por ser uma grande potência, serem uma grande potência, óbvio. Né? Então eu separei esse repertório sociocultural para a gente usar no desenvolvimento, ou de repente para iniciar o texto, para falar da importância mesmo da resolução de conflitos de maneira diplomática. Esse conflito foi resolvido de maneira diplomática, né? Separei como repertório sociocultural também o papel da ONU. Eu não necessariamente traria alguma coisa histórica em relação à criação da ONU. Não pensei nesse lado que o Matheus de repente sugeriu pra gente. Eu pensei de falar, na verdade, sobre a função da ONU, que é manter a harmonia entre as nações. E a função que mais se destaca, sem dúvidas, eu acho que atualmente muito do meio ambiente também, mas é a promoção da paz, beleza? Até pelo contexto em que foi criada, que foi o contexto pós-Segunda Guerra, beleza? Então a ONU poderia ser citada. Antes que vocês me perguntem, Organização das Nações Unidas, coloquem por extenso, isso, perfeito. Um exemplo que eu pensei a respeito das Torres Gêmeas, gente, perfeito. Quantas vidas foram dizimadas a partir da tomada de decisão do Bush acerca da guerra que ele decidiu travar, né? Então, o exemplo das Torres Gêmeas também seria um exemplo legítimo, tá? Bom, e se eu falar de Marinha? Vamos pensar em alguma coisa a respeito da Marinha. Eu pensei sobre a Marinha. Recentemente foi anunciada a compra de 4 fragatas. É a classe Tamandaré, na verdade. Essas 4 fragatas foram chamadas de classe Tamandaré. E elas têm um poder bélico incrível. É compra, mas é compra, na verdade, uma compra que está em desenvolvimento, né? É compra de peças, né? É compra e contrato de quem vai fabricar e quem vai montar, é óbvio, né? Quais são as parcerias que a Marinha vai fazer para tocar esse projeto para frente. Mas são fragatas com poder de combate. Então, de que maneira a gente poderia citar isso aí? Dizendo que a Marinha do Brasil é uma força que preocupa-se, né? É uma força que está preocupadíssima com a questão do poder de combate. Não é porque a gente vive tempos de paz, bom, ótimo por isso, que a nação não tem que se preparar. Até porque, qual é a função do militar? A função do militar é se preparar para a guerra. Tem gente que diz que militar não trabalha. Trabalha sim, gente, se preparar para a guerra. Se não tem guerra, que bom, né? Mas se tiver, tá preparado, não é você que vai, é o militar, né? Meu marido, quando era da ESA, falava muito isso. Se você quiser ir no meu lugar, né? Faz concurso. Mas a gente tem repertório sobre a Marinha do Brasil. A gente poderia falar de investimentos, não necessariamente falar apenas da compra dessas fragatas, tá? Da classe Tamandaré. A gente poderia falar de investimentos para ampliar o poder de combate e o poder dissuasivo também da Armada, né? Aí eu pensei na construção do submarino com a tecnologia autóctone, que é o... Como é o nome do submarino? Eu acho que é Riachuelo, né? Está em construção, né? Em pleno desenvolvimento, na verdade. Então, é um tipo de investimento porque é um submarino que garante ao Brasil a defesa, maior defesa do território, né? Da costa, beleza? Vamos ver quem tá falando comigo aqui, ó. Professora, é o Adriel que tá falando comigo. Eu acho que o próximo é o Adriel. Professora, quando posso citar? Sei lá, por exemplo, o Abaporu, que é famoso, mas o Abaporu não tem a ver com a nossa discussão de tema. Então, assim,
quando você pode citar o Abaporu, eu sei, é o quadro da Tarsila, né? Daquele cara que tem o pé grande, a cabeça pequena. Bom, eu nem sei, nem consigo pensar no viés agora, porque a gente tá falando sobre tema da Marinha, Adriel. Então, não consigo pensar, de repente, um viés que falasse uma crítica sobre mão de obra de trabalho e tal, alguma coisa nesse sentido. Foi nesse sentido que a Tarsila pintou o quadro. Deixa eu prosseguir. Sobre outros temas eu quero dizer, mas eu tô em discussão de tema da Marinha, meu amor. Aí você dá um nó nos meus neurônios, né? Mas força de trabalho, né? Falar sobre direitos trabalhistas, o Abaporu caberia bem em temáticas desse cunho, tá? Professora, poderia citar a Zona de Paz e a Cooperação do Atlântico Sul? Pode e deve, na verdade, né? Gente, a gente tem repertório sociocultural à beça para citar, né? Lívia trouxe mais um aí pra gente. Na verdade, tudo depende da maneira como você vai citar aí para fazer encaixar no teu tema. Depende também do argumento que você vai escolher, tá? Dentre esses argumentos que eu citei para vocês. Mas pode sim, Lívia, acho bem pertinente, inclusive. É pertinente e digo mais, é original. Porque a maioria vai pensar nesses investimentos, falando sobre as fragatas e falando sobre o ProSub, como eu trouxe, sabe? Então, pertinente e original. Gente, então falamos sobre tipos de introdução, falamos de argumentos para a nossa tese e falamos, por fim, sobre repertório sociocultural e encerramos com o repertório sociocultural da Marinha, que eu acho importantíssimo trazer um repertório sociocultural específico da Marinha. Afinal, você está fazendo prova para onde? Oi? Então digam para mim, posso esclarecer mais alguma dúvida acerca desse tema aqui, gente? Desse tema. Falem para mim. Chega com um pouco de atraso, né? Vou esperar um pouquinho, beleza? Alguém que tenha feito esse tema já, eu postei esse tema no domingo. Alguém que já tenha feito esse tema e tem alguma dúvida, digam pra mim aí. Se não tiver dúvida, eu vou encerrar a live, mas eu tô esperando porque não tá chegando nenhum feedback ainda, então tá bem atrasado hoje, né? Espero que não tenha travado. A Gabi tá falando comigo, a live vai ficar salva? Vai, Gabi, vai sim. Eu vou salvar e eu vou passar pro YouTube, tá bom? Lá no canal do YouTube. Mais alguma dúvida, gente? Vou encerrar a live por hoje. Live de discussão de tema. Acho esse tema fácil pra caramba. De verdade. Dos temas que eu propus aqui, eu acho que é um tema bem tranquilinho para dissertar. Até para repertório sociocultural. Mas ao mesmo tempo é um tema meio óbvio, né? Mas a gente pode pegar vieses assim que são seguros, vamos dizer assim. Zona de conforto nossa. Matheus está falando comigo, ó. Só agradecer. Imagina, disponha, gente. Disponha. Lívia, meu amorzinho, muito obrigada. Giza, obrigada, gente. Ó, quarta-feira que vem tem mais live. Pessoal, vive propondo live pra mim. Só se eu fizer no final de semana, de repente algumas lives aí. Final de semana eu tô com um projeto do simulado Ciara, então pelos próximos finais de semana, muito provavelmente eu não vou conseguir fazer live. Mas as propostas que chegam para mim são ótimas. Se vocês têm dúvidas, mandem lá pela caixa de perguntas que eu tenho colocado nos stories. Acho que hoje eu vou colocar novamente. Eu acho que já saiu, porque já cumpriu o prazo de 24 horas. O Douglas está perguntando, esse tema é pertinente? Para o CIAR, não costuma trazer CIAR, questões de cunho militar assim não. Mas teve um tema que eu acho que foi em 2018 que falou sobre símbolos nacionais. Tá? Algo mais próximo de militarismo, pelo menos que a minha mente se recorda agora, mas é um tema interessante, pelo menos para treino de repertório sociocultural, tá? Então pode ser que seja pertinente nesse sentido. O Matheus ia perguntar isso também, Douglas. Vale o treino, hein, gente? Repertório sociocultural, vale o treino, por que não? Professora, no edital da Marinha para o CSM tem a pontuação referente ao título,
Tá, mas não é para colocar título, não entendi nada. Ah, olha só, o título da Marinha é Ctrl+C, Ctrl+V, você vai receber o tema da prova, você vai receber o tema da redação, né? Aquele tema você vai copiar igualzinho na parte do título, é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que você não precisa elaborar o título, você vai apenas copiar, beleza? Fácil, né? Obrigada, professora, de nada. Depois gostaria de temas do CP100. Ah, sim, tenho alunos do CP100. Eu não posto aqui, mas eu tenho temas que são específicos para a banca de vocês. Não é hábito meu postar. Obrigada, professora. Imagina, disponha, não conseguir acompanhar do início, mas vou ver no YouTube. Isso mesmo, assista no YouTube. O canal do Estratagema. Por que eu não estou conseguindo subir essa tela? Ah, agora eu consegui. O canal do Estratagema, curso Estratagema. É só procurar no YouTube, tá? Os conteúdos mais pertinentes estão lá, semanalmente para vocês. A Gita falando dos símbolos nacionais. Disponha, Douglas. De nada, Andressa. Gente, um beijo para vocês. Boa noite, bom descanso e bom restante de semana, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.